Criatividade não é uma habilidade exclusiva de publicitário, de artista. É uma competência que pode ser desenvolvida e qualquer pessoa pode ser criativa. O contador da empresa pode ser criativo. Pode. O cara que trabalha lá na TI também pode e deve ser criativo. Olá, tudo bem por aí? Este é mais um podcast da DCC Educação Corporativa e eu sou Josiane Silva, fundadora da empresa. Aqui sempre trazemos conteúdos de relevância para colaborar com o desenvolvimento de empresas e profissionais. E como de costume, mais um convidado ilustre que vai compartilhar seus conhecimentos e experiência. Eu estou falando de Giba Riso, que é administrador por formação, CEO da Riso Produções, fundador da Associação dos Amigos do Nariz Vermelho, ator, clown, facilitador de treinamento, palestrante e alma do Osório. Além disso, ele também é pai do Henrique. Olha só que interessante, o Henrique é ator, que faz espetáculos musicais em um grupo, né, do qual ele faz parte. Recentemente fez uma apresentação na Inglaterra para nada mais, nada menos que o rei Charles. Olha que chique. Giba, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Josi, pelo convite. Obrigado à DCC Educação Corporativa. Que maravilha essa parceria. E, vamos conversar, vamos falar sobre esse universo tão vasto, né? Exatamente. Bom, e hoje eu convidei o Giba e hoje nós vamos falar sobre criatividade e improviso, que é assim, a grande especialidade, né, do Giba, e ele vai conversar com a gente. Então eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Então, logo de cara, como que você define criatividade? Criatividade é um sensor que todos nós temos e que, a partir de algum momento, às vezes aprimorando com a sua própria técnica ou não, ele acaba aflorando, porque todos nós somos criativos. Todos nós somos criativos. Todos nós somos criativos. Então, a criatividade não é uma habilidade exclusiva de publicitário, de artista. É uma competência que pode ser desenvolvida e qualquer pessoa pode ser criativa. O contador da empresa pode ser criativo. Pode. O cara que trabalha lá na TI também pode e deve ser criativo. Até porque a gente tem que pensar nessa relação humana que a gente está lidando com pessoas. E essas pessoas, elas podem, em algum momento, desenvolver essa habilidade, alguns mais, outros menos. E eu sempre digo, alguns com uma economia muito grande, de se economizar, dizer, não sou criativo, até por uma válvula de escape, de não estar querendo aprimorar aquilo. Dizendo assim, não, isso está fechado para mim, é um lugar que eu não trabalho, é um lugar que eu não vou mexer nunca. Então, sim, a gente pode ser criativo, desenvolver novos mecanismos, novos caminhos. Para isso, a gente vai desenvolvendo com isso a criatividade através de algumas ferramentas. Então tem como, né? Aprimorar isso. Aprimorar isso. Perfeito. Mas quem nunca foi criativo, o cara da TI, em algum momento lá, que deu um probleminha no seu celular lá na praia e não tinha sinal e de repente ainda caiu numa poça d'água. Ele vai ajudar ali, ele vai improvisar, ele vai acabar mexendo. Então, são recursos que inicialmente você vai trabalhar, da qual você já está acostumado a mexer no seu meio. O improviso, ele traz através disso a potencialidade da sua criatividade em relação a outros universos que você não está habituado em viver. Então, o cara de TI, de repente, furar um pneu, talvez, ou então entrar num jogo onde a praia lá tá chovendo e tá todo mundo dentro de casa, e a gente vai trazer alguns joguinhos que traz mais a emoção, mais a relação, é um outro universo, é um outro caminho que ele vai ter que experimentar. Então, sim, por exemplo, transformar coisas. Então, sei lá, esse copo aqui, ele pode ter uma outra serventia. Sim, essa garrafa, a partir de agora, deixou de ser uma garrafa. Ele agora é uma luneta, estou vendo uma luneta. Ele pode ser uma coisa de peso, tá? Muita gente fez isso, inclusive, na pandemia. Na pandemia. Então, né? Você criar outros objetos esquecendo aquele. Tem um exercício bem legal que a gente traz, principalmente para os pais,
quando estão chovendo, vai na praia, não tem nada mais que fazer, choveu. Pega o objeto, senta com o filho e transforma. Deixou de ser um objeto. Então, por exemplo, pegou um cabide. Esse cabide deixou de ser um cabide, agora ele vai ser... Aí você vai brincando e o outro tem que dizer. Você pode até pôr um som, né? Então, agora é uma vara de pescar, um bumerangue, um violino, um brinco. E aí você vai dando aquela pirada em cima disso. Entendi. E, inclusive, você promove, né, treinamentos e workshops que oferecem espaço para que as pessoas desenvolvam a criatividade, né? E eu tô me referindo às cenas do cotidiano, que é acho que é o seu carro-chefe, né? De improviso. E também tem o workshop de improviso e criatividade. E aí eu gostaria que você contasse pra gente a respeito dos dois, como é que funciona. São produtos que, assim, como você fez o enunciado, eu vim de uma área administrativa. Eu também trabalhei no mercado financeiro. Nossa! Na Bolsa de Valores. Papel CDB, CDI, debêntures, essa coisa toda. E aí, a partir desse momento, a minha reviravolta da minha vida foi por uma questão de saúde. Eu tive um problema de saúde, eu digo que eu sou o precursor do síndrome do pânico. Eu tive sensações, e eu estou falando disso há mais de 20 anos atrás. Nossa. Eu tive essas sensações pelo fato de eu fazer mais de 7 anos que eu já não tirava férias nessas empresas. Trabalhava em 2 ao mesmo tempo. Sim. E aí, nesse momento, eu fui me recolher e fui me reinventar. E fui fazer um curso de palhaço. Então foi por uma questão de saúde. De saúde. Então, assim, eu sempre digo nas minhas palestras, nos meus treinamentos, que a gente não precisa chegar ao extremo para fazer uma transformação. E nem estou aqui também dizendo que a gente precisa agora todo mundo virar clown, né? Ou palhaço, como é falado, enfim. A gente pode se transformar através de algumas ferramentas, aprimorando e trazendo uma leveza nas relações do nosso trabalho. E aí a gente pode potencializar a criatividade, a gente pode potencializar a escuta refinada. Então, dentro desses treinamentos, especificamente cenas do cotidiano, quando eu desenvolvi, foi através desse outro lado que eu vivi. Quando eu me transformei, mudei e saí do trabalho, quer dizer, na verdade fui mandado embora. Fizeram o favor de te dispensar, né? Porque... Legal. Não, falaram para mim que eu não estava bem e que eu não servia mais para a empresa. Tá. E naquela época, tudo bem. E hoje eu agradeço, mando um grande abraço para todos eles. Se quiser me contratar, pode me contratar, que eu vou dar um treinamento, trazer a relação humana, né? As pessoas, são pessoas, né? Então, e aí, nesse momento, eu criei as cenas do cotidiano. O que é as cenas do cotidiano? Ele retrata o dia a dia, não só nas relações da empresa, mas no seu dia a dia como pessoa. Porque a gente sempre está falando de pessoas. Qualquer lugar que a gente vá, na estrutura, só muda o cenário, porque as pessoas são pessoas em qualquer lugar. Têm as suas dores, os seus medos, lugares que não querem ficar, né? Querem se transformar, mas esse lugar eu não quero visitar. E aí, a partir desse momento, eu roteirizo a 4, a 6 ou a 8 mãos com esse gerente de marketing, o gerente do próprio RH, de vendas. E aí eles sentam, olha, Giba, a gente tem essas dores. Então, por exemplo, eu não vou, por uma questão ética aqui, mencionar a empresa, mas trabalhei há pouco tempo atrás com uma empresa que tinha algumas dores na relação da empatia e na comunicação. Então, aí, a gente cria cenas do dia a dia, não mencionando nomes de ninguém, né? Cria uma cena. Então, por exemplo, tá lá, essa cena sou eu e você, eu entro, nem digo bom dia, e aí os colaboradores estão assistindo, e é a primeira cena que eu chamo que é a cena do caos. A gente traz todo o caos do que eles nos relatam. Então, eu tô lá, nem digo bom dia, aí carimbo papel, te mando um e-mail, você me pergunta, eu falo, é isso aí e tal. Então, vai criando todos os caos que é necessário o outro se ver. Porque, incrível que pareça, eles começam a se divertir também através... Eu digo que é aprendizagem através da arte. Porque através da arte você traz uma leveza, um registro muito forte e um aprendizado muito grande. Então, a partir daquele momento que ele está se vendo, muitas vezes ele olha e fala, nossa, eu faço isso. Às vezes é bom ter uma tela gigante assim, né? Como se fosse um cinema, né? Cinema, ele ri de si mesmo, que também faz parte. Você ri do seu próprio fracasso. A gente tem esse medo, né? Fracasso e tal. É desse fracasso que a gente vai ressurgir, vai sair desse lugar também, né?
E aí, a partir desse momento, desse caos, a gente congela a cena e aí transporta para eles o que a gente pode fazer nessa cena. E aí eles falam, e aí a gente improvisa fazendo uma cena que a gente chama de cena ideal. Com a participação deles. Então, em algum momento na cena, eu, ao invés de dizer bom dia, eu já sento, e aí a gente cria um código com a plateia, né, com os colaboradores. Então, uma palma, uma palavra-chave que eu... Oi, bom dia, tudo bem, Josi? Tudo bem. Bom, deixa eu verificar. Então, a gente vai acrescentando coisas que a gente deixou e que ao longo do tempo eles também deixaram. Porque muitas vezes eles já sabem o que eles têm que fazer. É só acessar isso de uma outra forma. Talvez aquela forma, eu vejo que ao longo do tempo da minha experiência, há mais de 20 anos com isso, tem desgastado demais. Então, as pessoas têm entrado num processo de exaustão. Então, qual é o papel da Riso Produções? Qual é o nosso papel? É despertar outros caminhos, outras formas. O bolo continua de laranja, mas ele é feito de outra forma. Acaba virando um laboratório. Sempre. Não vamos mudar porque não vai dar certo, mas calma, a gente tem um jeito de experimentar. E trazer novos caminhos para que ele possa experimentar, para que ele se permita. Uma das coisas que eu mais tenho enfatizado hoje em dia é sobre a felicidade. Eu venho de uma cultura, você é uma moça muito jovem. Sim. Eu sou da época, quem está nos assistindo aí, eu sou da época do Drops do Cora. Então... Olha só. Então, lembro vagamente. Então, aí é dentro disso que eu estou falando. Quer dizer, era uma educação e um formato que os nossos pais e avós tinham como referência. Nem é porque estão errado, eram referências que eles tinham. Era dessa fonte que eles bebiam. Então, trazia para nós uma coisa meio de punição. Não pode rir muito, que vai chorar no dia seguinte. Né? Quem chora muito, no outro dia amanhece molhado. Então, tinha toda uma... alguma coisa vai acontecer de ruim porque eu estou rindo demais. Sim. Então tinha aí um sentimento de culpa sobre a felicidade. Ao longo disso eu venho pesquisando há muitos anos também sobre isso, para trazer atrelado a esses trabalhos, eu chamo de produtos e de ferramentas, onde eu posso levar isso para o colaborador também a felicidade, que é um dos itens do nosso workshop de improviso e criatividade. Eu posso trabalhar de equipe, eu posso trabalhar sobre gestão de pessoas, escuta refinada, a prontidão, o sim, porque eu preciso estar inteiro. Eu preciso estar inteiro em casa, eu preciso estar inteiro onde eu vou comprar as minhas coisas, eu preciso estar inteiro no meu trabalho, eu preciso estar por inteiro. Quando eu fico desfragmentado, eu fico fragilizado, eu fico com um monte de capas, porque eu tenho que ser, eu tenho que ter, eu não sou o que realmente eu sou. Então isso não me dá felicidade. A felicidade, ela está imbuída numa leveza de quem eu sou. Eu sou baixinho, narigudo, careca, faço luzes. Esse é o Giba, eu aceito quem eu sou. Isso me traz uma leveza perante a sociedade, perante o mundo. Sim. E também a facilidade de você colocar todo mundo numa situação como essa é que tá todo mundo na mesma página. Então, a vulnerabilidade é igual para todo mundo. Sim. A questão do sucesso é para todo mundo. Para todos. Tá todo mundo no mesmo, né, na mesma biblioteca, no mesmo livro e na mesma página. Eu conto uma coisa bem engraçada assim nas minhas palestras, que é assim, quando você tropeça na rua, né, daquela cata-cavaco que você dá aquela... A primeira coisa para quem você olha é para quem? Para ver se tem alguém rindo. Entendeu? Você nunca se olha, você não se percebe. Não vê nem se machucou o joelho, se torceu o pé. É louco isso, né? Então, assim, você olhou, pô, será que tem alguém me machucando? Será que tem alguém rindo? Será que tem alguém, né? Depois, lá longe, quando você acha que você saiu do campo de visão das pessoas, que você dá uma olhadinha, dá uma batidinha, mas no máximo, naquele momento, é uma máximo meio, cair. Não, aceita isso. Levanta de cabeça erguida. Se diverte com isso, né? Eu me lembro uma vez rapidamente que eu caí, eu estava com uma cesta de Natal que eu tinha ganho no mercado financeiro, de Vime e tal, e aí ela estava garoando, era véspera de Natal, ali na ladeira Por Geral. Eu caí. E a cesta rolou palmito, rolou panetone, a galera inteira pegando, pega. Pegaram tudo, me sobrou a lata de ervilha. Inclusive, eu não sei para que serve a ervilha. Aqueles que amam ervilha, me desculpam, mas sobrou a ervilha. Até hoje eu não sei por que existe ervilha. Quem souber, manda aí depois pra gente. Então, assim...
Pô, eu me diverti com aquilo. É lógico que na hora me doeu, me machucou a perna, mas nada grave. E eu tava com uma amiga minha, ela falou, mas Giba, você não vai ficar desesperado? As pessoas pegaram. Eu falei, pegou, vou fazer o quê? Não dá para correr atrás de todo mundo, né? Putz, ok. E é assim no nosso trabalho, na nossa vida. Nem sempre a gente é o melhor. Às vezes numa mesa da reunião, eu já percebi isso, que às vezes eu tenho que sempre ter a melhor ideia. Né? Então, eu tenho que... Não, você não tem que ter a melhor ideia. Talvez você tenha caminhos para que outro possa, através das suas ideias, da sua sementinha, potencializar e criar ideias. Então, você não uma somatória, na verdade. Somatória. É uma somatória. Eu tenho um exercício no workshop de improviso e criatividade, que é o exercício do 21. A gente pode colocar 80, 90 pessoas na sala. Tá. E aí é um exercício que chama 21. Todo mundo vai andar em coletivo, eu vou dar uma velocidade. Velocidade 1.15. Qual que é essa velocidade? Sem verbalizar, eles vão ter que se encontrar só no olhar, qual que é essa velocidade? Andando na mesma velocidade. Aí eu vou falar, se olhem. Se eu estou rápido, eu desacelero. Se eu estou devagar, eu acelero. Eu entro em comum acordo com o grupo. Sim, em sintonia com todo mundo. Sem verbalizar, sem puxar o outro e dizer, você tá... Não, eu não estou lá para querer dar lição de moral e ser líder. Não, ali são todos criados num fio condutor único. Essa é a primeira etapa. No segundo momento, eu falo velocidade 1.17. Já não é mais 1.15. Já aumentamos mais um pouquinho. E como que eu aumento isso? Como que eu olho para o outro? Como eu desapego o que eu acho que é o único ponto 17 e vejo que o outro também está andando 1.17. Isso é muito bom para a liderança também, hein? Muito. Olha. E aí, para a gente fechar, o objetivo é chegar até o 21. Não pode mais de uma pessoa falar o mesmo número, porque começa tudo de novo. Se nós estamos aí num número de 80 pessoas, muita gente não vai falar. Então, a princípio, tem gente que quer falar 2, 3 vezes um número. 4, aí você fala 5, 6, 8... Só que vai começando a duplicar. Então, assim, eu tenho que muitas vezes deixar dentro do processo, ficar em silêncio, para que o processo aconteça. E assim é na nossa vida, nas nossas relações e no nosso trabalho também. Nossa, muito, muito interessante isso aí, né? E, inclusive, bom, quando você estava falando de criatividade, a gente fala de improviso. E aí eu quero saber o que é improviso. Né? Como é que você define improviso? Improviso eu defino assim, é uma técnica onde todos podem aprimorar, sim, mas poucos utilizam através do seu dia a dia. Eles ainda existe uma cultura, sim, hoje bem menor, que improviso era a famosa o fiozinho no arame do Fusca. A gambiarra. A famosa gambiarra. A gambiarra. A gambiarra. Hoje em dia, a gente percebe que as empresas, hoje em dia, ela tem que ser muito dinâmica. E o improviso, ele abre portas para que você entenda que você pode improvisar com qualidade. Aí eu vou dar um exemplo nato. Nós acabamos de criar uma estratégia para uma empresa. Tá. E isso já está discutido em mesa, está discutido e definido. Olha, vai ser lançado dia 21, segunda-feira, agora será lançado. E aí, de repente, chega lá alguém e traz e fala, olha, o concorrente trouxe isso, muito próximo do que a gente ia lançar. Eles já lançaram, eu acabei de ver um anúncio deles. E aí eu faço com que eu mudo toda a campanha, ou eu trago novos caminhos, ou eu trago algo mais refinado dentro disso. Quando eu me permito abrir isso de uma forma que eu possa improvisar, eu não estou trazendo simplesmente novos caminhos. Eu estou aceitando o que eu estou recebendo naquele momento. Por isso que eu consigo transformar. O improviso nada mais é do que você transformar aquilo que você recebe. Aquilo já existe. Aí eu faço o que com aquilo? Mais ou menos assim. Eu sempre dizia isso no período do pico da pandemia. Bom, nós temos uma pandemia. Fazemos o quê? A gente nega ela? Não dá para negar. A gente sente e fica chorando e falando, pandemia, acho que vou morrer, acho que eu vou pegar. Ou eu transformo isso e vou fazer pão e vender para o meu condomínio, vou fazer academia, fazer com a garrafinha e me cuidar porque eu não posso sair. Então, as pessoas refinaram
o seu dia a dia dele através do improviso. Então, nada mais é do que você trazer o teu cotidiano, seja nas relações, no seu trabalho, refinar aquilo que já existe, trazer um novo olhar. O improviso, para mim, sempre foi isso. É trazer um novo olhar. Para isso, eu preciso estar aberto a ter uma escuta mais refinada, dar um passo para trás, parar e respirar. Às vezes é tão óbvio isso, mas a gente não faz. Eu dou umas atividades, às vezes, no teatro, né, para CEOs, para equipe de vendas, e aí eu falo, gente, agora é hora de parar e respirar. As pessoas, imagina, para e respira, se conecta com você. Olha para você, quem é você? A gente tem uma ansiedade de querer buscar soluções e resolver tudo. Não, a hora agora é para, respira. Como que é a minha escuta refinada? Como que é um buraquinho na parede? E aí eu faço eles começarem a perceber o buraquinho na parede. Gente, agora a gente vai estar aqui no teatro. Vamos procurar cada um devagar, andando lentamente. Eu vou olhar um buraquinho que o cara não passou uma... Para, respira, olha... E é isso, você vai potencializando outros caminhos refinados para trazer o improviso. Bom, e aproveitando até o gancho que você trouxe da pandemia, né? Assim, muitas pessoas conseguiram improvisar com qualidade, agora teve gente que não conseguiu. Então, por exemplo, a cadeira da cozinha virou a cadeira do escritório. E o problema da coluna? Então, existe uma técnica para isso. Existe. Então, por isso que é importante a gente trazer dentro do improviso você utilizar a melhor forma, mais refinada para que você possa aplicar. Então, assim, quando a gente vê muita gente aí ter tido lesões, a gente acha que, infelizmente, não é só na pandemia, não. Mas tem aí um caminho muito longo, já antes da pandemia, que as pessoas falam, eu vou fazer esse improviso, eu vou fazer um trampolim. Né? Aqui eu tenho uma piscina, mas eu não quero pagar, eu coloco uma tábua aqui. Tá, mas que tipo de tábua? É a mesma tábua que vai te dar uma flexibilidade de você pular, aguentar determinado peso? Não adianta você ir lá e recortar uma madeira, não sabe nem o tipo de madeira que é, né? Que não vai ter essa flexibilidade e ela vai rachar, ela vai quebrar. A hora que você der o primeiro pulo, ela vai quebrar. Então, assim, o improviso, ele traz técnicas refinadas dentro do que você está utilizando no seu dia a dia, seja na empresa. Então, hoje eu tenho um problema na empresa e preciso aprimorar. Vou trazer a minha equipe de criatividade, de marketing, de RH, que traz uma sensibilidade maior. Ok. Mas eu também traria o cara do TI. Sim. Eu também trago o cara lá de outra área, da área jurídica. Traz o cara. A gente precisa ter essa flexibilidade e essa escuta criativa. É uma escuta que a gente vai entender que, por mais que ele traga um olhar mais refinado do universo dele, a gente pode refinar como ele pode refinar nós. Por isso que a gente precisa estar aberto. Enquanto a gente polarizar essas coisas, assim, não, eu sou de tal área e não consigo ser. Não. Todos nós podemos e somos criativos. A gente pode, e à medida que a gente vai precisando. Quer dizer assim, a gente pegou a pandemia como um caos, que tinha gente que... Eu mesmo conheço várias pessoas que falavam assim para mim, eu não tenho o menor dom artístico. Tem pessoas fazendo crochê, tem pessoas fazendo quadros, tem pessoas fazendo pães, e estão vivendo hoje disso. Mudaram completamente. Você mesmo, né? Eu mesmo. Você trabalhava com letras de crédito e CDBs e tudo mais, e de repente mudou da água para o vinho completamente. Então, assim, quando eu comecei a beber essa fonte, eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu fui ser fundador. Eu faço trabalho social há mais de 40 anos. E eu falei, eu quero fazer num hospital. E aí o que eu fui fazer? Eu olhei para os hospitais que eu visitava, 99,9% de grupos que eram ainda muito pouco que estavam ingressando no hospital, porque existia uma resistência, uma cultura de se conhecer, que era natural, era tudo muito novo, tal. Fazia esse trabalho do palhaço, do clown, para crianças. Eu falei, é um improviso. Olha eu refinando. Eu falei, eu não quero fazer.
Tá, eu não quero, e aí eu faço o quê com isso? Eu fiquei durante 4 meses no HC, indo de 2 vezes por semana, sentar lá e observar. Só observar. Só observar e fazer anotações. Quando eu cheguei à conclusão, que eu falei, eu não quero fazer para a criança. É óbvio que a criança também vai reverberar isso e vai chegar até ela. Mas eu quero fazer para o idoso, eu quero fazer para o colaborador. E é o primeiro projeto da Associação Amigos do Nariz Vermelho, o projeto Um Sorriso Enquanto Espera, é o primeiro projeto no Brasil que quando foi feito esse projeto era para o idoso e para o colaborador. Por quê? Porque primeiro eu quero fortalecer esse profissional que ele está adoecendo, já não é de agora. Ele tem síndrome do pânico, muitos têm problema de depressão, porque o nível de pressão não é fácil. Lidar com a saúde, né, em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, não é fácil. Se lidar com pessoas ainda doentes, não são fáceis. Então eu precisava cuidar desse cara primeiro. Eu precisava olhar para ele primeiro, para ele receber quem estava chegando doente. Ele tinha que ter um pouco uma relação mais leve com ele e com a vida dele. Dizer assim, nossa, eu tenho um oxigênio aqui ainda para respirar. E é uma condição do ser humano, né? A saúde é uma condição, a doença é uma condição, a felicidade é uma condição. E aí eu fui pesquisar, nessa pesquisa eu encontrei o idoso. Na época, isso há 18 anos atrás, cada 10 pessoas que cuidavam de criança só cuidavam 2 de idosos. Nossa. Então, assim, eu comecei a perceber que nas minhas visitas em asilo, o número estava crescendo cada vez mais. Chegou ao ponto de eu verificar um caso, uma questão ética, não vou mencionar o nome nem o local, mas de pessoas que deixavam o idoso, o pai e a mãe, e falavam, olha, à tarde eu volto aqui para te buscar, e nunca mais voltava. Ai, gente. Então, assim, eu falei, eu quero olhar para esse idoso, eu quero levar... Ah, Giba, mas você considera como um doutor da arte? Não, eu não sou. Eu sou um palhaço onde eu levo o meu ofício, o meu propósito, levando a arte e a humanização e a felicidade para dentro do hospital. E respira quem quer. O que eu quero dizer com isso? Quando nós estamos fazendo hoje, por exemplo, quando nós vamos às quintas-feiras fazer o nosso trabalho, esse trabalho é realizado dentro de uma forma onde todos são preparados Sim. tecnicamente para fazer esse trabalho. Porque é um trabalho muito específico da linguagem do palhaço para dentro do hospital. É uma linguagem bem diferente de um palhaço de rua, quando nós fazemos, de um palhaço de teatro, enfim, dos mais lugares diferentes. O hospital também traz esse lugar especial. E a gente percebe assim, nós não estamos lá para impor nada. Não, eu vou ficar aqui fazendo gracinha para eles ir. Não, a gente às vezes numa pequena passagem que a gente faz, sim, é para mudar esse aroma. E aí respira quem quer. Eu recebo, não só eu, mas todo o grupo, nós somos em 8 palhaços. Eu já recebi vários, e os outros palhaços também, de pessoas que falam, olha, Osório, que é o nome do meu palhaço. É isso que eu ia falar, né? O pessoal já deve estar perguntando, nossa, gente... palhaço Osório. O Osório. Então, olha, se não te traz felicidade, te faz chorar, então não trate como palhaço, né? Palhaço é coisa séria. Então, coisa séria. Aproveitando, explica um pouquinho melhor quem é o Osório. O Osório, eu falo que o Osório, ele já estava na estrada, eu tenho um solo que fala O Encontro. Tá. Eu venho com uma valise de terno e gravata, é o início do espetáculo. E o Osório já está na estrada com a malinha dele esperando eu chegar. Porque ele me ensinou muita coisa nessa relação através da linguagem do Cláudio, do palhaço, que eu pesquiso há mais de 25 anos. Que é o quê? É rir de si mesmo, trabalhar com o seu fracasso, errar e se divertir com o seu próprio erro. Sim. Então, assim, às vezes a gente é estabanado, né? Eu estou aqui com o copo d'água mirando a cada momento para não derrubar. Mas é a gente aceitar quem a gente é. E o palhaço, ele me trouxe uma leveza mais humana de quem é o Giba. Sim. Né? Onde aquele ser
que há um equívoco muito grande, que as pessoas falam assim, mas ele fica ali na máscara. Não, é a menor máscara do mundo. É onde eu mais me exponho, não é onde eu me escondo. É onde eu mostro a minha alma, o meu ser. Quem é o Giba ali? O Giba é um sonhador, um chapliano, que acredita muito no ser humano. Então, o palhaço, ele traz isso. Né? Ele traz isso como uma verdade, não só absoluta, mas mostrando realmente essa essência de quem é o Giba. Então, esse palhaço que traz essa leveza, que tropeça e ri de si mesmo, que revela desejos. Né? Então, às vezes eu estou lá no HC e falo, gente, eu detesto fofoca, mas, vocês viram aquela mulher, tal. E a pessoa, não, é verdade. E ela entra no jogo. Porque é isso, é você potencializar quem você é. E o palhaço também, ele traz verdades sem machucar. Você sabe que tem uma passagem, eu estudo isso há muitos anos, filosofia por conta própria, e eu estudo já há algum tempo o século XIV, século XV e tal. Adoro isso. Poxa, se a gente pegar lá atrás... Né? O rei, quando trazia o bobo da corte, ele era o único que podia falar a verdade. Sim. Então, estava lá ele com uma roupa ridícula, o rei, nada combinando. O rei chegava e perguntava para todos, estou bonito? Todos, sim, Alteza. Chegava o bobo da corte, é você que eu confio. Aí ele, bem, estou aqui para dizer uma pequena verdade. O senhor está compondo tudo muito mau gosto, cores indefinidas. Ai, que vergonha do meu rei. Aí havia um silêncio, né, naquele momento. E aí ele, e começava a rir o rei, e aí todo mundo ria. Você é o único realmente mais sincero. Sim. Então ele trazia aquilo sem medo, porque é uma verdade, né? O palhaço, ele te desnuda, né? Ele te deixa quem você é, ele te deixa de alma aberta. Né? Ele convida você para um jogo, assim, para brincadeira, porque você tá na rua, aparece um palhaço, aí ele faz alguma coisa lá com você. Você pode ser uma pessoa séria ali, com pasta na mão, tudo, mas de repente você tá imitando um cachorro no meio da rua, na Avenida Paulista. E ele te convida para você ser quem você é. Né? Sem máscaras, sem medo. Ele te traz essa leveza para dizer assim, se você trabalha no mercado financeiro, tá ok, mas isso não precisa você não se divertir mais, você não precisa deixar de não sorrir, de se não divertir, de conversar com a garçonete quando você chega lá todo de terno e gravata. Né? Você não precisa ser um outro ser só quando você está de bermuda e camiseta. Você é você sempre, aonde você estiver. Então, o palhaço, ele traz essa presença, esse sim. Né? Essa presença, cheguei, tô aqui por inteiro, sou eu mesmo, sou bonito, mas baixinho também. Então, a gente assume isso. Teve uma vez que eu, contar uma passagem rápida, eu fiz um espetáculo e era de improviso, porque todo palhaço é improvisador, nem todo improvisador é palhaço. É verdade. Né? Então, aí num determinado momento no espetáculo, era um solo que eu estava fazendo, e aí o improviso foi muito ruim. E aí na hora ficou aquele silêncio, eu olhei para o público e falei, gente, foi muito ruim, né? E a galera me aplaudiu muito, porque eu trouxe o sentimento que ele estava sentindo, que era verdade, tinha sido muito ruim. O pessoal acho que devia estar lá assim, nossa, eu vim aqui para isso. Meu Deus. E é isso, a gente aceita. Né? Então, quando a gente está numa reunião e aí, de repente, a nossa ideia não é mais a mais legal, isso não quer dizer que a gente seja menos ou mais que ninguém quando a nossa ideia é legal, porque tem hora que a nossa ideia não é legal e está tudo bem. Talvez, se a gente trazer isso para as relações e para o sentimento, né? Onde as pessoas estão adoecendo tanto, né? Ficando em depressão, ficando num nível de estresse tão grande. Sim. Eu lá atrás, quando fiquei, e hoje eu me olho, é muito claro e nítido o quanto eu me pressionei num lugar que nem era meu. Né? O quanto eu trouxe para mim exigências, né? Que nem eram minhas, era do outro. Seja nas relações, no trabalho, na vida. Né? Então, assim, o quanto... aí fica aí uma mensagem para todos aqueles que estão nos assistindo. O quanto a gente se pressiona em determinadas situações que nem é necessário. Talvez se a gente trouxesse um lugar mais leve...
talvez a gente ficaria de uma forma mais generosa com a gente. A gente é muito severo, né? Às vezes eu tenho uma amiga minha que ela fala uma coisa muito legal, ela fala assim, e aí, gente, vocês querem pegar o chicote agora ou eu posso guardar? Porque a gente gosta de autoflagelo, né? Nossa, dormi, fiquei num projeto 3 horas da manhã. Tá, mas você produziu esse projeto legal mesmo? Talvez se você tivesse dormido e acordado mais cedo, não seria mais... Entendeu? Então, eu preciso ser... Eu tenho um amigo meu que também, ele fala assim, nossa, fui lá, doei sangue, poxa, se eu soubesse, dava 2 veias e tal. Então, tudo é muito mais dramático. Eu posso ir lá, eu faço isso a cada período, a cada 4 meses. Tudo bem. Eu vou doar sangue. Mas se você não pode, por uma questão da tua saúde, tá tudo bem também. Não precisa ir lá, eu queria dar as 2 veias, 2 braços, né? O que adianta eu trabalhar? Que nem eu não tenho a menor capacidade para trabalhar de ambulância. Eu queria, eu vou passar pela calçada, vou salvar. Tá, eu salvo um e atropelo quantos? É verdade, né? Então, assim, o quanto eu pondero isso comigo, né? Nessa relação. Então, se a gente for interligar as ações artísticas, né? Todos nós temos aí o nosso lado artístico, todos nós temos o nosso lado TI, né? O nosso lado mais racional. Basta a gente equilibrar. E eu acho que a saúde mental, essa questão onde eu trago essas atividades, ela desperta um pouco isso. A felicidade, algumas ferramentas para que eu possa trabalhar o improviso, para que eu possa me reconhecer, quais os caminhos que eu posso melhorar, né? Aonde eu posso aprimorar algumas coisas que eu já venho fazendo. Então, assim, é o despertar. Eu digo que eu vim na vida para trazer algumas incomodações. Isso, é isso. Isso que é importante. Então, e aproveitando essa questão do palhaço, né? Ele vai no ambiente corporativo também. Sim. Né? Então... Eu tenho um produto que chama Visita Inesperada. Ai, meu Deus. Então, assim, a gente entra em comum acordo com toda a empresa e aí esse palhaço, ele vai nesse ambiente, né? Então, sem ninguém saber. Sem ninguém saber. Aí ele vai passando pelas baias, vai visitando, vai criando, estabelecendo jogos, às vezes trabalha com a relação do olhar, né? Às vezes, tal, alguém joga um coração, você vai jogando com isso, ou seja, você desconecta eles, que não é diferente, gente, em relação ao hospital. Porque a gente está lá para desconectar eles, para dizer, é possível sim. A felicidade e outras ferramentas que você tem aí, é possível você estar usando nesse ambiente hoje. Por menor que seja, talvez com o peso que você está nesse momento, no caso do hospital, sim, claro. Talvez você só use algumas, mas é possível. Então, respira um pouquinho nesse momento. Às vezes a gente recebe mensagem dizendo, olha, Osório, você nem brincou comigo, tal, mas, nossa, eu de longe eu vi, nossa, fazia tempo que eu nem ria. Eu ri muito, me diverti, me deu leveza. Pronto, é missão cumprida. Nessa relação transportando para a empresa é a mesma coisa. Às vezes a gente está lá tão envolvido com um projeto que a gente tem que entregar dentro desse prazo, talvez se a gente der um passo para trás e respirar um pouco mais, a gente vai vir com oxigênio novo. Olhar para aquilo e falar, nossa, talvez seja um outro caminho, nem seja por aqui, seja assim, não seja... Ou aquele, eu preciso ir para casa dormir porque não vai adiantar. Eu preciso parar, preciso descansar, preciso... dar um grito na avenida. Na avenida. Você sabe que eu faço uma coisa, que eu tenho um amigo meu que ele, quando ele me liga, ele sempre me pergunta isso, porque uma vez eu falei isso para ele e ele nem acreditou. Uma vez eu estava indo para uma reunião, e aí eu estava super, assim, eu tinha saído de um evento e estava muito espremido o tempo, e aí eu liguei pro cliente e falei, olha, eu vou me atrasar e tal. Ele falou, não, tudo bem, então vai para mais tarde. Jogou lá para trás, aí eu fui tranquilo. Aí eu falei, já que eu tenho tempo, para que eu vou ficar ansioso, sair correndo nesse meio de trânsito? Parei, saí da 23 de maio, fui lá para Ibirapuera, entrei em umas ruas paralelas lá, que tem bastante praça, tirei o meu paletó, tirei o meu sapato, minha meia, sentei no pé da árvore e parei lá e deixei o mundo rolar, porque ele vai rolar do mesmo jeito, sem mim. É verdade. Ou não. E aí eu percebi, aí esse amigo meu sempre liga e ele fala assim, você tá no pé da árvore ou tá dirigindo? Ele sempre fala isso pra mim. Porque ele me ligou, eu falei, eu tô aqui no pé de uma árvore, que essa hora. Ele falou, cara, é terça-feira, você tá meditando? Eu falei, não, só tô
Tô me permitindo isso. E qual é o problema, gente? Né? É importante você ter esse... E eu posso te falar que quando eu cheguei nessa reunião, eu cheguei altamente produtivo. Com certeza, muito mais. Muito mais. Então, assim, hoje as empresas, elas trazem um outro olhar. Então, hoje tem sala de descompressão, né? Então, aí tem a sala que tem o puff, a gente já foi várias, né, dentro do nosso próprio trabalho. Você vai lá, tem puffs, tem bala, tem máquina de joguinho, refrigerante, videogame, porque você precisa desconectar, você precisa dar uma chacoalhada e dizer assim, nossa, tem outras coisas. Essas outras coisas, elas vão se somar. Eu sempre digo isso como filosofia de vida. Tudo que eu venho aprendendo, é inevitável que nesses últimos 10 anos a tecnologia foi um avanço gigante. Sim. Né? Mas dentro desse avanço, eu não posso descartar dentro daquilo tudo que eu venho trazendo. Então, ele soma junto com essa tecnologia. Quais são os benefícios que hoje eu possa ter, que antes eu não tinha e que eu fazia de outro jeito? Para isso, eu preciso estar aberto. Eu preciso me permitir ser flexível mais comigo. Né? Menos punitivo. Não, eu tenho que aprender, porque é difícil e tal. Tá, eu vou ter minhas dificuldades, como eu tenho na tecnologia, como todos nós, na sua grande maioria, tem, porque é tudo muito rápido, mas eu não posso sofrer por isso. Quando eu sofro, eu crio uma resistência e digo não. Eu já aprendo dizendo que eu não quero. E aí tudo fica mais pesado. Sim. Né? Então, quando hoje a gente pega um celular e resolve e-mail, resolve tudo que a gente precisa ver a vida inteira... Então, assim, eu tenho que, de alguma forma, me habituar com isso. A minha mãe tem 83 anos, ela enche de publicação. Acho que ela usa mais o celular que eu nas publicações que ela coloca. Com imagem, com isso. E tem 83 anos. E quem ensinou, ela foi mexendo. Ela foi mexendo. O primeiro celular que eu dei para ela, com muito recurso, era o meu. E ia trocar e eu dei o meu de presente para ela, que eu sabia que ia ser de bastante recurso. E aí ela começou a usar... E aí eu percebi que ela tinha um certo receio. Aí eu falei, mãe, você tá com alguma dificuldade? Ela falou, então, eu tenho medo de apagar coisas. Sim. Aí eu falei para ela, quando perguntar sim ou não, você sempre responde não. E começa tudo de novo. Então, assim, ela tinha que experimentar, ela se permitir isso. Então, assim, hoje... ela se diverte com o celular. Ela manda figurinhas de bom dia, de aniversário ela atrela coisas e põe frases junto. A minha mãe também. Então, assim, olha que máximo, gente. Ela procura flores para mandar para a pessoa. Não é o máximo? Ela seleciona... Então, são pessoas que acompanharam. Uma vez eu fui numa palestra com o Cortella, né? E o filósofo Cortella. E como eu estudo filosofia e tal, eu perguntei para ele, eu falei, Cortella, a gente está aí há anos, né? Mais de 10 anos, num nível de tecnologia muito avançado, onde muitas coisas acabam ficando rasas, né? Por esse imediatismo. O que você acha sobre as relações humanas e a tecnologia? E aí ele me falou uma coisa muito simples. Eu posso pegar uma maçã com uma faca, pego uma faca e mato todo mundo e como a maçã sozinho. Ou posso pegar a maçã, cortar e dar um pedacinho, cada um saboreia da forma e do tempo e no dia que quiser. Nossa. Então, é assim, a tecnologia é isso. Qual é a forma que eu quero saborear isso? De que forma eu quero? Ao meu favor? Então, como que eu posso utilizar isso? Usar como a gente está usando aqui para... Exato. Olha o meio, né? Uma boa conversa. Um bate-papo, né? Levando algumas técnicas, alguns caminhos, algum despertar que amanhã possa procurar você. Falou, pô, me interessou aquele assunto. Pô, quero que você venha aqui conversar com a gente. Vamos falar um pouco sobre isso. Quero trazer isso para minha empresa. Então, assim, ou a dona de casa, o cara que trabalha em casa, o autor... Olha o quanto ou aquela pessoa que fala assim, gente, eu preciso sentar no pé da árvore. Terça-feira, às 3h da tarde. Às 3h. E olha, eu faço, volta e meia eu faço. Aonde eu estiver, eu faço. Porque antes eu não fazia. Sim. E lá atrás, eu achava que eu tinha que ter, e com 7 anos, sem tirar férias, sem nada, eu trabalhava quase 19 horas por dia. Meu Deus. Em 2 trabalhos. Eu trabalhava numa empresa de automação comercial
E depois, à tarde, quando a bolsa começava a pegar fogo, eu entrava na bolsa, trabalhava numa corretora que intermediava papéis financeiros na BMF, na Bolsa de Valores ali na Rua São Bento. Nossa. Então, assim... Você era praticamente o Julius. Sua esposa chama Rochelle, não? Então, ali, eu já não me via mais. Eu via como um ser que eu tinha que só produzir. Mas a felicidade... O despertar para a tua vida pessoal, as tuas relações com as pessoas da qual você trabalha, nas relações de empatia, de ouvir o outro, foram se perdendo. Porque você vai criando, né, cascas e da qual você acha que você é o único dono da verdade. Porque quando você vai ganhando conhecimento, existe um equívoco, né? Quando você ganha mais conhecimento, é a hora que você menos sabe. Porque você vai percebendo o quanto você está aprendendo. Então, à medida que a gente vai aprendendo, você fala, cara, como eu sei cada vez menos. É verdade. Quanto mais eu aprendo, menos eu sei. Eu tenho isso. Isso é uma filosofia de vida para mim. Eu sou um cara que adoro mergulhar em aprender. Você fala, Gibe, esse microfone, eu vou querer... Nossa, tem uma espuminha. Nossa, tem uma molinha. Como será essa mola? Olha, o cara que pensou é que nem um abridor de lata. Eu fico pensando, como que o cara chegou no abridor de lata naquela forma inicial tradicional? É o máximo. Então, assim, você estar aberto a aprender é trazer conhecimentos. Possivelmente sendo criativo para resolver algum problema, para improvisar alguma coisa. Algum problema, algum caos que ele estava atravessando e ele desenvolveu com qualidade aquilo. É verdade. Né? Por isso que eu falo, o improviso ele não vem solto, aleatório. Ele sempre está alinhado a uma necessidade sua, premente daquele momento que você vai trazer o melhor daquilo. Às vezes não é o melhor, mas é o melhor que você pode fazer naquele momento, né? Às vezes a gente olha e fala, podia ser melhor. Mas é isso. A gente está numa eterna busca, né, de se aprimorar, de melhorar. Então, por isso que eu continuo falando. Quando a gente pensa, né, que vai olhar para aquilo e ter o conhecimento daquilo, falar, não, isso aqui eu sei, então é a hora que a gente vai perceber que, nossa, como falta muita coisa. E vai ficar faltando muita coisa para gente aprender. Por isso que a gente nunca é o dono da verdade. A gente pode compartilhar um pouco e que o outro vai complementar, ou que o outro vai trazer outros caminhos. Quanto mais aberto eu me sentir, também vai me trazer mais leveza. Uma coisa que eu acho que pesa muito é as pessoas falarem, eu não sei. Eu também. Eu falo, não acredito. Você já tentou? Tipo assim, e a dificuldade de admitir muitas vezes. Às vezes as pessoas têm resposta para tudo também. Às vezes você chega e fala, Giba, o que você me falaria sobre o palhaço de tal coisa? Eu vou falar para você, olha, não sei. Eu falo, nossa, mas você estuda mais de 20 anos e não sabe? Não sei. Eu posso pesquisar, a hora que eu souber eu vou te contar. Se você souber, me conte. Até aqui, ou sei até aqui. Você complementa. E é engraçado que as pessoas elas têm essa dificuldade, porque aí ela entra no que você acabou de falar. A pessoa entra numa zona de conforto. Eu não sei. Tipo assim, não é um não sei. Eu digo aqui assim, é um não sei que eu admito com mais generosidade comigo. Não é um não sei mais arrogante. Eu não sei. Tipo assim, eu nem quero, isso aí nem me importa. Né? Que me interessa o abridor de lata? Mas, na verdade, se ela traz um não ser dentro de uma generosidade, fala, eu também não sei. Como será? Vamos descobrir isso juntos? Isso na empresa é fundamental hoje em dia. As pessoas falarem, eu não sei. É de extrema importância. No mundo de tanta velocidade, onde muitas coisas chegam muito rápidas na sua mão e tem coisas que você não vai saber fazer. Não sabe nem como caiu na sua mão. Se você não chegar nesse momento, numa reunião, e falar, olha, gente, eu não sei, podemos pesquisar isso junto de uma forma talvez coletiva, individual, vamos dar um deadline aqui e voltamos para conversar, tal, mas é importante a gente dizer não sei. Eu prefiro particularmente uma pessoa mais aguerrida e dizer, olha, eu não sei e tal, mas vamos aprender do que uma pessoa do meu lado dizendo, eu não sei, não faço nem questão.
Ou também os que ficam quietos, né? Porque às vezes você está numa sala de reunião, alguém solta ali um termo, alguma coisa. Ah, vamos fazer isso. Ninguém sabe. Aí fica esperando aquele lá que fala assim... com perdão da ignorância, mas o que seria? Do que se trata? Discorra sobre, né? E aí você vê que todo mundo olha e fala, eu também não sabia. Né? Não, sempre o corajoso. O corajoso, então, assim, esse cara eu dou mais valor. Não que eu não dê, mas assim, para as outras, mas eu estou sendo, num olhar de um mundo corporativo, eu quero estar do lado desse cara que ele fala que ele não sabe. Eu vou me sentir muito mais seguro do lado dele. Muito mais. Do que aquela pessoa que a todo instante ela diz que sabe todos os assuntos. E não sabe. Não, e a gente sabe, assim, que ela pode, até num determinado momento, dominar alguns assuntos, mas a gente percebe, assim, que não dá a todo instante. É tudo muito rápido, as coisas hoje. Então, assim, fica difícil de você se aprofundar. Às vezes você aprende alguma coisa de uma forma mais... né? Mais rasa. E aí, a partir daí, se houver necessidade lá na frente, você mergulha e se aprofunda, né? Ou até não, por uma questão pessoal sua, você vai lá e aprende, enfim. Mas eu acho que a gente tem essa dificuldade. As grandes empresas ainda têm uma cultura que eu tenho que saber de tudo. Então, assim, o colaborador, através de uma cultura da empresa que já traz essa leveza, já sai na frente. Já sai na frente do mercado. Porque eu já tenho uma equipe, não sei, mas a gente vai buscar. Olha isso, vocês já olharam isso? Já pesquisaram? Porque na minha época, a gente pesquisava a Barça. Então, olha só, né? Pesquisava Barça. Hoje em dia, a gente tem um volume de ferramentas aí absurda. Então, assim, vamos pesquisar, vamos olhar isso, vamos olhar aquilo. Existem fontes, livros, enfim. A gente tem uma gama de coisas que possam se aprofundar e olhar e buscar como um conhecimento, pelo menos inicial. Então, é importante a gente virar e falar, putz, não sei, posso aprender, vou buscar, me dá um tempo, tem esse tempo, você me dá aí, eu vou te dar um deadline em relação a isso e retorno assim que, né, eu já tivesse... Porque senão fica tudo muito solto, né? Muito frágil. Né? À medida que eu acho que eu sei de tudo, na verdade, cria uma verdade absoluta. Sim. E o mercado, ele é muito, né, flexível, ele vem mudando a todo instante. E às vezes ele não muda de um dia para o outro. No mesmo dia ele tem enormes mudanças. Total. Acordou de manhã, a empresa está aqui, né, com esse nível de demanda, e de repente, à tarde, ele está com triplo de demandas completamente diferentes e desconectada com essa. São para outras pessoas ou para as mesmas pessoas que vão receber essa demanda. E aí, o que eu faço com isso? Né? De que forma que eu venho mudando, de que forma que eu posso olhar para isso e fazer essas conexões ou demandar para áreas competentes que possam de alguma forma entender isso, mesmo que elas não saibam, que elas possam entender e falar assim, não, a gente pode ir por esses caminhos. Vamos pensar, vamos parar e pensar, bom, eu não sei disso. Vamos pensar, vamos tentar ver de que forma e quais os caminhos que a gente pode utilizar. Vamos escrever aqui, porque a gente não tem mais hábito de escrever. Não tem mais de rabiscar no papel. Nossa. Eu fico aqui, me dá, né? Eu recebi um papelzinho, uma vontade porque tal... Porque, né, a gente essa coisa de também criar coisas, de criar movimentos, isso de é muito tocar. Importante. É sinestésico, né? É importante, né? Haja vista aí na pandemia, o que a gente sentia? A falta da pessoa, o abraço. Nossa, o abraço. A presença. Tanto que tem muita gente que não quer ficar em home office porque fala, gente, eu preciso... dar bom dia pro motorista do ônibus, né? E aí eu trago essa relação que nós somos humanos, né? Todas as pessoas, elas precisam, cada um tem as suas dores, mas à medida que as pessoas antigamente reclamavam do seu motorista que ele acelerava ou que ele corria, hoje eu não vejo a hora de ficar lá no ponto de ônibus. Aí eu acho que é o que eu trago aí como reflexão. Tem um poema que diz assim, um dia pronto, me acabo, seja o que tem que ser, morrer o que me importa, o diabo é deixar de viver.
Então, a gente quer viver intensamente mais. Depois dessa pandemia, talvez ela trouxe algumas reflexões e muitas dores, infelizmente, mas ela trouxe algumas reflexões pessoais, individuais e coletivas que vai fazer você se mexer um pouco mais, de olhar para a tua vida, de olhar para as coisas que você também não quer. É aquela coisa assim, eu não quero mais brincar disso. A tia que vem compra um brinquedo caríssimo, que trouxe de Nova York, e a criança brinca 2 minutos e aí ela se diverte com a caixa. É disso que eu tô falando. Talvez esteja na hora da gente brincar mais com a caixa. Prendedor de roupa. Talvez esteja na hora da gente brincar com a caixa e não com o brinquedo. Quem sabe a gente está precisando de subir dentro da caixa e descer no gramado. Virar um barco. Virar um barco, brincar com aquilo, virar um carro e transformar aquilo juntos. É verdade. Bom, Giba, a gente... Você viu? O tempo correu, hein? O tempo voou. Voou, meu Deus do céu. Foi maravilhoso. Tá ótima. Então, só para finalizar, você quer deixar alguma consideração final, uma mensagem, um... Alô? Cobrar alguém que tá te devendo mentira. Olha, primeiro agradecer você, a Josi, pela parceria, pela amizade e, acima de tudo, pelo convite e pela oportunidade da gente estar aqui compartilhando conhecimentos juntos, porque eu aprendo muito com você, esse outro olhar, e esse olhar vem a somar, né, a minha estrada, as minhas fontes que eu venho bebendo. Então, isso para mim é fundamental, essa troca, esse aprendizado. Né? Que a gente possa compartilhar isso com as pessoas e que as pessoas se estabeleçam em se permitir. Seja feliz. Tem uma música que acho que é o Mumuzinho que canta sobre a felicidade. Eu mereço ser feliz. É ele mesmo. Eu mereço ser feliz. Bate no peito. Grita, muito legal essa música. Grita bem alto. Abre um sorriso. Canta e diz. Eu mereço ser feliz. Então, mereça ser feliz, seja feliz e permita-se. Ai, gente, nossa, tô muito feliz, de verdade. E, bom, eu vou contar, vai. Conte. O Giba, eu conheci o Giba em 2012 e ele foi meu professor na pós-graduação, gente, olha só. Né? Então, da sala de aula... para o mundo corporativo e para a vida, para tudo. Muito bem. Bom, então, e o pessoal faz como para te encontrar? Olha, pode ser pelo Instagram mesmo, né? Instagram. Giba Riso Oficial. Giba Riso, riso com 2 Es. Tá. Rizzo italiano, né? Com pelo belo nariz, tem tudo, mangia que te fa bene. Então, Giba Riso Oficial. Sim. Lá tem o meu Instagram, as pessoas podem me seguir, mandar mensagem, eu respondo todo mundo lá. E estamos aqui, nessa parceria, nessa caminhada de aprendizados. E vem com a gente, vamos se divertir, vamos ser felizes e vamos aprender, vamos nos permitir. Muito bem. Bom, então só aproveitando, né, como o próprio Giba disse, ele também é nosso parceiro na DCC, então uma das formas para vocês encontrarem o Giba é através do Instagram dele, né? Ficou anotado aí o pessoal, além de ouvir, também... teve a oportunidade de copiar. Então, para encontrar o Giba, além do Instagram dele, vocês também podem entrar em contato diretamente conosco na DCC, pelo telefone que também é o WhatsApp, 11 97969 4490, ou pelo e-mail, contato@dcceducação, sem cedilha, sem acento, .com, perfeito? Então, para quem tiver interesse em levar o Giba vai na sua empresa, ele faz palestra, ele faz cenas do cotidiano, improviso, enfim. Conte a sua dor que ele vai improvisar da forma correta, com criatividade. Tá bom, Giba? Ai, adorei. Também olha, adorei. Por mim eu ficava aqui, porque avisou que não tem que acabar. Tá bom, então tem que acaba. Acabar. Maior prazer. A hora que você quiser, voltarei Sim, pra gente fazer, com certeza. Fazer um plano B agora. Sim, vamos inventar outras coisas, isso, tá bom? Tá legal. Bom, e para quem ficou até agora, muito obrigada, de verdade. Acompanhe os nossos próximos podcasts, né? Então, se você quiser, você pode... Tem gente que tá vendo pelo YouTube, tem gente que tá ouvindo nas plataformas. Então, é isso aí. Continue acompanhando a gente. Até uma próxima.
Tchau, tchau.